lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Olá, amigo, bom dia. Que Deus o abençoe nessa manhã. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos despertou para mais um dia de atividades. E queremos aqui clamar a Deus para que Ele venha a ser a solução para todas as nossas questões que irão acontecer no dia de hoje. Estamos vivendo nos dias que se caracterizam por uma tremenda ansiedade. Dormimos ansiosos, acordamos ansiosos. E o apóstolo Pedro fala aqui na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenha certeza, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim, ele tem uma atenção especial por cada um de nós. Quero convidar você a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Colossos, aos Colossenses, e nesse momento quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1, o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O apóstolo Paulo estava aqui a reforçar a sua autoridade para com aquela igreja, dizendo que ele foi chamado por Jesus Cristo, por Deus, para se tornar apóstolo. Tinha recebido um convite especial lá no caminho de Damasco. Caiu do cavalo e ali Jesus Cristo o convida pessoalmente para que ele pudesse se tornar um discípulo de Cristo. E ele agora, na responsabilidade, estava a escrever, pastorear os irmãos ali de Colossos, falando, olha, vocês precisam crescer em Jesus Cristo. O desejo do apóstolo Paulo, diante das circunstâncias que vivia o mundo religioso naquele período, era proteger a igreja. Ele sabia perfeitamente que Satanás andava a cirandar ao redor daquela igreja. E muitos ensinamentos tinham sido tomados naquela igreja. E aqui o apóstolo Paulo, na sua carta, estava a elogiar aqueles irmãos a respeito da sua fidelidade. Embora você pode ver claramente, ele fala aqui aos santos, como menciona no verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontra em Colossos, graça e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ele está dizendo, olha, vocês têm permanecido fiéis. O mundo religioso ao redor de vocês estejam crendo em tantos ensinamentos falsos, mas vocês estão aí agora fiéis, seguindo, praticando as verdades que estão contidas na Bíblia. As palavras do apóstolo Paulo, como está no verso 5, as boas novas de salvação através da palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho estava crescendo de uma forma poderosa naquela região. Muitas pessoas passaram a conhecer a Jesus Cristo. No capítulo 1, verso 7, você pode ver Epáfras, era um ministro que tinha sido o evangelista, o pregador do Evangelho ali naquela comunidade. E o apóstolo Paulo passou a saber da existência daquela igreja via o irmão Epáfras, que tinha sido um pregador, um anunciador da palavra de Deus naquela região. E o evangelho crescia de uma forma assustadora. Mas aqui o apóstolo Paulo estava então agora a falar, vocês precisam se apegar à palavra da verdade do evangelho. Vocês não podem viver a superficialidade do evangelho, é necessário se aprofundar, é necessário crer no que está escrito na Bíblia. Paulo exaltou a pessoa de Jesus Cristo e o apresentou como sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como nós podemos ver no verso 13, ele apresentou também a Jesus Cristo como sendo o Redentor, no verso 14, a imagem do Deus invisível, no verso 15, Criador, o verso 16, Eterno, o verso 17, cabeça da igreja, como está lá no verso 18, princípio e primogênito entre os mortos, também está no verso 18, plenitude de Deus, o verso 19. Portanto, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam crer em Jesus porque Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o primogênito da criação. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Vocês precisam amá-lo, crer de todo o vosso coração. O maior sofrimento do apóstolo Paulo era porque naquele período, aquela igreja e alguns irmãos daquela região estavam acreditando em heresias. Muitos estavam deixando os ensinamentos da Bíblia de lado e estavam se apegando a filosofias vãs. E aqui então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo inicia sua carta falando, vocês precisam se voltar para os ensinamentos dos apóstolos.
eles creram plenamente na pessoa de Jesus Cristo, se entregaram, se deram, morreram muitos por causa do nome de Jesus Cristo. E aqui então ele estava fazendo um convite pessoal àquela comunidade a viver esse mesmo nível de amor. Não se tratava de ter um relacionamento superficial. Era necessário amar a Jesus de todo o coração, se entregar a Jesus por completo. Jesus mesmo um dia disse aos seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. E aqui o apóstolo Paulo estava então agora a falar aos irmãos ali de Colossos: olha, sem Jesus Cristo vocês não terão condições de alcançar a vida eterna. É necessário crer nele como sendo a pessoa divina que veio aqui a essa terra morrer. É um Deus divino e humano que veio morrer pela raça humana. Nós não podemos conhecer a Jesus como sendo uma única experiência na vida. No dia em que você foi batizado ou no dia em que você aceitou a Jesus. É necessário crer em Jesus como sendo uma experiência diária. A cada dia é necessário amar ao Senhor. A cada dia é necessário renovar esse compromisso de seguir ao Senhor, se colocar nas mãos de Deus. Fazendo isso é o que Deus espera que cada um de nós possamos fazer. Nós não podemos nos esquecer das palavras de João Batista quando um dia se encontrou com Jesus. São João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu a Jesus Cristo, ele cria plenamente que diante dele estava aquele que tinha poder para nos limpar de todo o pecado, nos trazer a salvação, e não pode ser a visão nossa nos dias em que nós nos encontramos. Diante de vãs sutilezas, filosofias que existem no nosso meio, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus e crer como de fato ela está escrita para cada um de nós. Nós precisamos andar como Enoque andou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou ligado ao Senhor. Cada dia ele renovava o seu compromisso de andar ao lado de Jesus Cristo. Se nós fizermos isso, tenha certeza, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, tem poder para transformar os nossos corações. É a razão pela qual cada manhã nós precisamos nos acordar e estudarmos um capítulo da Bíblia. João Wesley um dia disse o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E é a mais pura verdade. Se nos dias em que nós nos encontramos, o nosso coração toma a decisão de odiar o pecado e amar a Deus acima de todas as coisas, consequentemente, Deus enviará seu Santo Espírito sobre esse povo, sobre essas pessoas, e nós teremos condições de abalar o mundo. É chegado o momento, amigo, da nossa geração se levantar. Se houve um momento onde cada um de nós precisamos nos erguer para que possamos proclamar a Jesus Cristo, este é o momento. Eu falo das minhas convicções nessa manhã, acredito que essa igreja e o povo remanescente de Deus estarão sendo sacudidos, abalados. A sacudidura não se dará de outra forma a não ser de uma forma doutrinária. Há quantas pessoas que muitas vezes são abaladas por uma notícia na internet, por uma notícia no jornal, por uma leitura que faz fugaz, palavra de um vizinho que lhe fala contra a Bíblia, ele acaba acreditando e deixa de lado a palavra de Deus. E eu creio que Deus, nos dias em que nós nos encontramos, Deus estará sacudindo essa igreja. Agora, a sacudidura, entendo que é uma sacudidura doutrinária. Por isso que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que a cada dia amarmos a palavra do Senhor, seguirmos restritamente aquilo que Deus tem pedido para nós. E tenha certeza disso. Se nós seguirmos essas orientações, nós estaremos seguindo o caminho que Deus espera que nós possamos seguir. Lembre-se, lá no deserto da tentação, Jesus venceu a Satanás através da palavra. Jesus sabia do poder que ela tinha. Portanto, nós não podemos agir de forma diferente nos dias em que nós nos encontramos. Peçamos a Deus que a palavra de Deus renove a nossa caminhada, renove o nosso compromisso de amar ao Senhor e de seguir os seus ensinamentos. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã, conduza a nossa vida, nos permita cada dia fazer a Tua vontade, fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.